E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre redação, os primeiros passos da redação, como que a gente vai identificar palavras-chave, palavras distratoras, que vão te permitir fazer uma abordagem completa do tema e, ao mesmo tempo, não fugir da tipologia textual determinada pela banca. E isso geralmente garante uma quantidade muito boa de pontos. Antes da gente começar esse vídeo, eu tenho que te pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, né, e ativar o sininho de notificações para que esse vídeo chegue à maior quantidade possível de pessoas, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá? Então é isso. Quando a gente pensa em redação, a gente tem uma estrutura que a gente tem que seguir e as primeiras coisas que eu sempre digo, que a gente tem que pensar, olhar no edital, ou se não saiu o edital ainda, é pensar mais ou menos em uma redação de 30 linhas, que é o que geralmente é pedido, uma redação de 30 linhas. Tem algumas provas que pedem 25 linhas, que eu acho que é ainda pior. Mas vamos pensar aí em uma estrutura de 30 linhas, se não saiu o edital ainda, tá bom? Para começar a praticar mesmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é nessa estrutura aí, nesse espaço, nessa quantidade de linhas que a gente vai ter para fazer, construir uma boa argumentação. E a gente não pode aqui ignorar uma proporção de 25% para a introdução, 25% para a conclusão e 50% para o desenvolvimento, que é onde a gente vai, assim, propriamente construir a nossa argumentação. Tá bom? Vou falar mais detalhadamente aí no decorrer dessas aulas. Eu vou falar mais detalhadamente sobre a estrutura de cada parte, sobre tudo o que é necessário para você aprender a fazer uma boa redação. Mas a gente tem que pensar aí mais ou menos nessa estrutura de 25% para a introdução, 25% para a conclusão e 50% aproximadamente para o desenvolvimento. A gente tem que pensar, quando você estiver treinando aí a sua redação, você tem que pensar na intenção primordial de um texto argumentativo, que é convencer o seu interlocutor do seu ponto de vista, defender um ponto de vista. Então, na hora que você estiver praticando, porque muita gente fala, eu não consigo escrever nenhuma linha, ou tem muita gente que começa a praticar a redação, a estudar a redação, e acaba escrevendo textos mais narrativos, né, ou textos mais descritivos. Então, você tem que pensar que o seu texto tem a intenção de convencer alguém de um ponto de vista. E para isso, você precisa, então, ter um ponto de vista estabelecido e você precisa colocar na sua caixola que você tem a intenção de convencer alguém da sua opinião, tá bom? Também é importante a gente ter aí em mente que toda redação, gente, ela precisa necessariamente ter um parágrafo de introdução, os parágrafos de desenvolvimento, ou o parágrafo de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. É muito natural quando as pessoas começam a treinar, elas muitas vezes me enviam redações com vários parágrafos. Isso não existe, a gente não pode manter essa ideia, a gente vai ter no máximo 4 parágrafos. E também vou explicar melhor sobre essa questão da estruturação, como que a gente vai dividir cada parágrafo, mas não pode, de jeito nenhum, escrever uma redação com 8 parágrafos, em 30 linhas de redação, 8 parágrafos. Então, coloque isso na sua caixola. Nós vamos escrever no máximo 4 parágrafos. Tem pessoas que ensinam a fazer uma redação argumentativa com 5 parágrafos, e é possível, mas isso vai depender muito da capacidade, da sua capacidade, né, de conseguir fundamentar realmente um argumento de uma maneira tão concisa, em parágrafos tão curtos. Porque os parágrafos do desenvolvimento, eles vão necessariamente, propriamente, construir aí o argumento. Então, cada parágrafo vai se relacionar com um argumento que você vai defender. Então, fazer vários parágrafos, ou tem gente que escreve e escreve uma oração, e cada oração, cada período que a pessoa escreve, ela vai colocando um parágrafo. Isso não pode. Então, vamos pensar nisso, tá? Um parágrafo de introdução, um parágrafo ou 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão, sendo 25% para introdução e conclusão e 50% para desenvolvimento. Se estamos pensando aí numa redação de 30 linhas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter introdução e conclusão com aproximadamente 7 linhas cada um, e para o desenvolvimento a gente vai ter 14, 15 linhas aproximadamente, tá bom? Então, isso daí é uma questão muito importante. E a gente entra numa coisa que eu acho que é a análise inicial, antes de começar a escrever a sua redação. A gente tem que fazer essa análise muito cuidadosa da proposta de redação. Tá? Por quê? Porque essa análise da proposta de redação vai permitir que a gente faça uma abordagem temática aí mais completa e vai permitir que a nossa redação esteja aí, mantenha coesão durante o texto. E muitas pessoas perdem ponto mesmo por causa dessa falta de coesão. Como que a gente faz isso? A gente identifica, em primeiro lugar, palavra-chave.
E o que é a palavra-chave? A palavra-chave é sobre o que a banca quer que você fale. Sobre o que é a palavra-chave. Além da palavra-chave, nós temos que identificar a palavra distratora. E o que é a palavra distratora? A palavra distratora é como a banca quer que você conduza a sua redação. Como você vai conduzir? Sob qual perspectiva você vai conduzir a sua redação, tá bom? Então, para que você consiga agora entender o que eu estou falando sobre palavra-chave e palavra distratora, vamos considerar aqui uma proposta, tá bom? Essa proposta é inteligência artificial e ética, desafios e limites. Quando eu olho para essa proposta e eu me pergunto sobre o que a banca quer que eu fale, então eu sei que a banca quer que eu fale sobre inteligência artificial e ética. E aqui eu tenho, então, como palavra-chave a inteligência artificial, a relação aí entre inteligência artificial e ética. Então, sobre o que a banca quer que eu fale? Sobre inteligência artificial e ética. Qual é a minha palavra-chave da redação? Inteligência artificial e ética. E aí, a gente tem uma outra proposta. Vamos pensar aqui. Cibersegurança. A importância da proteção de dados na era digital. Aí a gente se pergunta, para identificar a palavra-chave, a gente tem que se perguntar isso. Sobre o que a banca quer que a gente fale. Aqui, nesse caso, ela quer que eu fale sobre a proteção de dados. Ou eu ainda posso entender que ela quer que eu fale sobre cibersegurança, porque cibersegurança está relacionado com essa proteção de dados. Preciso delimitar aqui duas palavras-chave, cibersegurança e proteção de dados? Não, qualquer uma das duas coisas, porque as duas coisas são praticamente a mesma coisa. Cibersegurança é a proteção, estou falando da proteção de dados, tá bom? Outra proposta, telemedicina, avanços e desafios na prestação de serviços de saúde. Sobre o que a banca quer que eu fale? Qual é a minha palavra-chave? A palavra-chave aqui, sobre o que, é telemedicina. Então, aqui nessa proposta, a banca quer que eu fale sobre telemedicina. Então, telemedicina é a minha palavra-chave. Estou repetindo, estou sendo um pouco repetitiva para que vocês consigam realmente entender como identificar essa palavra-chave. É sobre o quê? Vamos ver mais uma proposta. Economia circular, alternativas sustentáveis para o desenvolvimento. Sobre o que a banca quer que eu fale? Qual é a minha palavra-chave? Economia circular. Aí alguém pode pensar assim, sustentáveis também pode ser palavra-chave. Gente, economia, mesma coisa se aplica lá na cibersegurança. Economia circular tem tudo a ver, tem uma relação muito forte com a sustentabilidade. Então, eu não preciso determinar as duas coisas como minha palavra-chave. Então, eu coloquei aqui economia circular como minha palavra-chave. Mais uma proposta. A judicialização da saúde e seus impactos no sistema público. Sobre o que a banca quer que a gente fale? Sobre judicialização da saúde. Então, a judicialização da saúde é a minha palavra-chave. Então, não esqueçam isso, entendam isso. A palavra-chave é sobre o que a gente vai falar na nossa redação. Agora, vamos analisar aqui nessas propostas as palavras distratoras. A palavra distratora é como eu vou conduzir, qual vai ser a minha perspectiva, como eu vou olhar para essa proposta, como eu vou olhar para a minha palavra-chave, né? Como eu vou olhar para a palavra-chave. Então, aqui na primeira, inteligência artificial e ética, desafios e limites. Qual que é aqui palavra distratora? Nessa proposta, eu tenho duas palavras distratoras. Eu tenho desafios e eu tenho limites. Tá? A gente tem um conjunto de palavras distratoras e eu vou explicar isso melhor. Calma, que eu sei que muita gente faz confusão com as palavras distratoras. Então, na segunda, cibersegurança, a importância da proteção de dados na era digital. Qual que é a palavra distratora? Como que eu vou olhar para essa proteção de dados? Como que eu vou olhar para a cibersegurança? Eu vou olhar a partir da importância dessa questão, tá bom? Então, aqui eu tenho importância como palavra distratora. Telemedicina, avanços e desafios na prestação de serviço à saúde. Serviço de saúde. Palavra distratora, eu tenho duas aqui também, avanços e desafios. E percebam, desafios já saiu lá, já estava lá na proposta, na primeira proposta, lá na primeira proposta sobre inteligência artificial. Então, aqui eu tenho avanços e desafios como palavras distratoras. Tá? Na economia circular, alternativas sustentáveis para o desenvolvimento. Qual é o direcionamento que a banca está me dando aqui? Eu vou olhar para a economia circular sob a perspectiva da busca de alternativas de sustentabilidade. Então, cada proposta de redação, vou olhar a última aí, a judicialização da saúde e seus impactos no sistema público, no sistema público. E qual é a palavra distratora? Qual é o direcionamento? Observar. O que eu tenho que observar? Tenho que observar os impactos.
Então, olha só, aqui a gente tem uma sequência de palavras, e essas palavras, elas costumam aparecer, essas palavras distratoras, elas costumam aparecer em diversas redações, em diversas propostas. Então, quando a gente olha uma proposta, uma outra proposta aqui, né, a importância da educação inclusiva nas escolas. Sobre o que eu vou falar? Sobre educação inclusiva. Então, educação inclusiva é a minha palavra-chave. E qual que é a palavra distratora dessa proposta? É a importância. Então, a gente tem que identificar essas duas coisas aí. Quando a gente pensa, então, nessas palavras distratoras, a gente tem uma série, né? Acabei de falar isso, a gente tem uma série de palavras que aparecem sempre nas propostas de redação. A gente tem aí oportunidades, possibilidades, impactos, limites, obstáculos, tendências, consequências, desafios, alternativas, influência, causas, motivos, resultados, consequências, barreiras, controvérsias, conflitos e todos os sinônimos dessas palavras. Ou seja, são palavras que vão alterar a forma como nós olhamos para a proposta de redação. Vamos ver como que isso, vamos pensar, né, como que isso pode acontecer. Vamos olhar para essa outra proposta. Os conflitos da educação inclusiva nas escolas. Antes a gente tinha a importância da educação inclusiva nas escolas. Aqui eu vou olhar sob a perspectiva de conflitos, ok? E eu ainda vou ter uma perspectiva. A minha palavra-chave, ela vai ser a mesma, educação inclusiva. Só que eu vou olhar agora sob uma outra perspectiva, sob uma outra ótica. Eu vou olhar, eu vou analisar conflitos da educação inclusiva e não importância da educação inclusiva. Isso altera completamente a forma como a gente escreve a nossa redação, ok? E vocês precisam identificar isso. Então, vamos pensar aqui, olha só, as inovações da educação inclusiva nas escolas. Quando a gente pensa, eu mantenho aqui a minha mesma palavra-chave, educação inclusiva, só que agora eu vou olhar as inovações da educação inclusiva. Então, de acordo com essa palavra distratora, com a forma como nós conseguimos aí identificar essa palavra distratora, nós vamos conduzir a redação para um determinado caminho. Nós vamos analisar essas palavras distratoras, elas vão influenciar em como nós conduzimos a nossa redação. E a palavra distrator, a palavra-chave, ela pode ser a mesma palavra, mas é a partir dessa identificação que a gente vai conseguir aí estabelecer um ponto de vista. Quer dizer, se eu olho para a educação inclusiva, pensando na educação inclusiva, nos conflitos, ou na importância, ou nas tendências, então, de acordo com a palavra distratora que está sendo apresentada, nós vamos nos posicionar, nós vamos identificar causas, nós vamos identificar consequências, nós vamos estabelecer o nosso ponto de vista a partir dessa identificação. Então, entendam isso muito bem, pratiquem, vejam diversas propostas e consigam realmente se perguntar sobre o que a banca quer que eu fale. Identificou, então, a palavra-chave. E agora, como que eu vou conduzir o meu ponto de vista com relação aí a essa palavra-chave? Aí eu vou conduzir a partir da minha identificação da palavra-chave. Então, a partir do momento que você entende isso, como que você vai identificar aí de imediato palavra-chave, palavra distratora, guardou isso daí na sua cabeça. Então, a partir disso, então, você vai ter em mente que, 2 pontos para você guardar, tá? 2 pontos dessa aula que são importantíssimos. Primeiro ponto, a sua palavra-chave é o sobre o que, e essa palavra-chave vai estar presente em todos os parágrafos. Tem muita gente que fala da repetição de palavras, e é óbvio que eu também vou indicar, em algum momento, esse cuidado com a repetição de palavras, mas não é agora. Porque quando a gente começa, você está com dificuldade de fazer redação, senão eu não estaria aqui assistindo essa aula. Está com dificuldade. Se você agora já começar a se preocupar com esses fatores, com outros fatores, você pode criar bloqueios na escrita da redação. E superar bloqueios de escrita é muito mais difícil do que simplesmente assim, não, já estou com algum bloqueio, já estou com alguma dificuldade, eu vou aumentar esses bloqueios agora? Não, então não vamos pensar nisso agora. Vamos pensar sobre a palavra-chave, que você vai escrever a sua palavra-chave. A palavra-chave vai estar presente em todos os parágrafos, uma vez em cada parágrafo. Isso vai fazer com que você consiga escrever a sua redação de uma maneira mais coesa, que você se mantenha preso ao tema o tempo todo, para que você não corra o risco de fugir do tema. Né? A gente tem que pensar o tempo todo, fugir do tema, pode te dar 0 na redação. Então, pense que a sua palavra-chave vai estar ali em todos os parágrafos, e assim, você se conectando com essa ideia, você não vai fugir do tema. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente tem um segundo ponto, que é
A palavra distratora, ela vai se relacionar com a construção de causa e consequência na sua redação. Então, a palavra distratora, como ela tem essa função aí de direcionamento, ela vai ser a base para que você consiga construir uma estrutura argumentativa. Lembrando que causa e consequência são as bases da argumentação dentro da análise do discurso, tá bom? Isso, né, da estrutura de argumento, a gente já vai abordar na próxima aula, mas agora, nesse momento, considero que seja bastante importante que você analise propostas de redação diferentes para que você realmente sistematize essa identificação de palavras-chave, palavras distratoras, para que você realmente bata o olho na proposta de redação e já identifiquei. Isso aqui é palavra-chave, isso aqui é palavra distratora. Palavra-chave é sobre o quê? Palavra distratora é sobre qual ótica eu vou analisar a palavra-chave, sobre qual ótica eu vou argumentar em torno dessa palavra-chave. Essa identificação da palavra-chave, da palavra distratora, vão fazer com que você consiga realmente estruturar muito bem o seu argumento, se manter preso ao tema o tempo todo, e além disso, é também a partir dela que você vai construir a sua tese, o seu ponto de vista. E identificando aí essas duas coisas, você vai olhar para isso e você não vai correr o risco de construir uma tese fraca ou de construir uma tese que não esteja realmente abordando o tema proposto na redação. Ok? Nessa primeira aula, a gente vai ficar só com isso daqui, porque isso daqui já é uma parte muito difícil, podem acreditar. Nos grupos de estudos, uma coisa que as pessoas que eu vejo, que eu vou mandando temas de redação, e eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade assim extrema na identificação das palavras distratoras. Guarda, volta o vídeo, printa a tela, guarda essa sequência aí de palavras distratoras, esse grupo aí de palavras distratoras, para que você consiga identificar com mais facilidade e para que você também entenda o que é a palavra-chave. A palavra-chave é sobre o quê? O que é a palavra distratora? É como eu vou abordar a minha redação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, curte, compartilha para que mais pessoas vejam esse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Na aula 2, a gente já vai falar sobre a estrutura do argumento. Até mais!